Capitalista. E ela pode adquirir um caráter anticapitalista. Ela pode, via de regra, ela adquire um caráter anti-imperialista, que pode ser mais ou menos estendido. Eu digo assim, sempre me chama poderosamente a atenção o fato de que o sujeito diz: eu não sou nacionalista, mas sou contra a venda da Companhia Vale do Rio Doce para o capital externo. Eu digo, mas como? Qual é a função de manter empresas brasileiras, estatais, por exemplo, na forma estatal e não vender? Qual é? Se não é, tem que ter sustentado isso, então. Isso tem que ter colocado em algum lugar, tem que ter algum sustento. Porque, do ponto de vista do trabalho, nós poderíamos dizer, o trabalhador diz, não importa se eu sou explorado por um capitalista nacional ou por um capitalista multinacional. Ou, inclusive, se eu sou explorado pelo próprio Estado, que é um Estado burguês. Mas a gente sabe que nas condições concretas da luta política é substancialmente diferente ser explorado por um capital multinacional, por um capital nacional ou pelo Estado. É substancialmente diferente. É politicamente diferente, é juridicamente diferente, em todos os... e as consequências são diferentes. Entendeu? Então eu diria que tem que ter uma resposta para esse tema. É claro, todos aqueles que dizem o seguinte: olha, eu tenho muito temor da política nacionalista, eu diria, na verdade tem temor do nacionalismo burguês. E tem o nacionalismo burguês, queria dizer mais, é um nacionalismo burguês dominante. No nacionalismo latino-americano, o nacionalismo é dominante, o nacionalismo burguês. É ele que dá as cartas. Então ele dá as cartas, ora a favor do Estado, que favorece o capital essencialmente, ou ora em favor dos capitalistas privados e, portanto, favorece o sistema capitalista. Uma política nacionalista não necessariamente debilita o sistema, mas uma política nacionalista que impede o fluxo de valor para fora, ela tocou numa política anti-imperialista muito clara. Ela bate nas raízes do sistema. E aí ela exige das forças nacionalistas que elas atuem, não demagogicamente, que elas atuem batendo no nervo do sistema. O nacionalismo revolucionário, portanto, se define, em primeiro lugar, pelo aquele nacionalismo, aquelas forças políticas que são capazes de impedir essa transferência de valor produzido aqui para fora. A despeito de sabermos como vai ser a apropriação desse valor e como vai ser feito o uso desse valor dentro do Estado Nacional. Mas nós teríamos que reconhecer, pelo menos teoricamente, isso não tem dúvida nenhuma, que esse nacionalismo que se apropria desse excedente aqui, ele bate numa das regras de ouro do sistema. E, portanto, ele cumpre uma função anticapitalista, antissistêmica, assim, essencial. Esse seria, digamos, o primeiro ponto para desenvolver o tema do nacionalismo. Segundo, que não me parece... Bom, vamos pegar um exemplo contundente disso. A renda da terra estava crescendo. O que os chineses fizeram? Os chineses vieram aqui na América Latina, vieram aqui no Brasil e começaram a comprar terras. E começaram a comprar, onde deu, isso começaram a comprar terra. De repente, a presidente Dilma, que não é chegada a nenhum surto nacionalista, embora tenha sido brisolista, o que ela fez? Proibiu a venda de terras a estrangeiros. Foi uma forma de dizer assim, a propriedade da terra permite a produção de valor e uma exportação do valor que de outra forma está impedida. Então, o que a presidente soltou um decreto e proibiu a venda de terra para estrangeiros. Decreto não, uma medida provisória. Lançou uma medida provisória, daquelas que não vai ser nunca votada, então já entra em vigência, etc., que é 90 dias, né? 90 dias. Professora, também assim, essa questão da lei da terra, isso já havia essa proibição, o estrangeiro teria uma certa direito de adquirir uma certa cota. Sim. Só. Quer dizer, é lei em cima de lei. Apareceu, por exemplo, uma das críticas à venda da companhia que tinha capital estrangeiro, e o capital estrangeiro está regulado, ele tem limites para a compra de terras. Então estaria ali ele participando de uma
as reservas da Companhia do Rio Doce excediam o que a legislação permitia. Isso sempre existiu, mas de qualquer forma quer dizer, uma medida como essa é uma medida que toca nesse mecanismo fundamental. Então, desde a perspectiva da teoria marxista da dependência, em que a transferência de valor é algo essencial, o nacionalismo, quando bate nisso, bate num mecanismo essencial da acumulação de capital e, portanto, assume uma função antissistêmica e, eu diria, anticapitalista. Isso nos permite, portanto, concluir que nem todo nacionalismo é burguês. E é por isso, aí vem um segundo aspecto. Agora, por que esse nacionalismo é burguês? Vamos verificar o seguinte. É porque, de maneira cosmética, de maneira demagógica, sem substância, a esquerda, historicamente, sobretudo pós-ditadura, aqui, entregou a bandeira do nacionalismo para a direita. Vou dar um exemplo disso, que foi, não o junho de 2013, mas as manifestações pelo impeachment foram manifestações atravessadas pela bandeira verde e amarela, e saíram aquelas ordens quase que em defesa da nação, e todo mundo que nem está, eu, por exemplo, que não derramava lágrimas pelo impeachment da presidente Dilma, nenhuma, nada. Fiquei ali vendo, dizendo o seguinte, é claro que aquilo era apavorante, vendo aquelas massas entoando o hino nacional em favor da queda de uma presidente que, obviamente, teria implicações contra a vida dos trabalhadores muito claras, mais acentuadas do que aquelas produzidas pela própria ex-presidente, que era o programa de ajuste dela. Ela já fazia um programa de ajuste que afetava duramente os trabalhadores. E a queda dela implicaria em dizer assim, bom, agora vai ser um Deus nos acuda, como de fato está ocorrendo. Agora, isso foi feito durante muito tempo, quase que em defesa da nação. Os caras iam lá, pegavam aquelas forças políticas, pegavam a bandeira e etc. E começavam com aquela frase, que dito para alguns aqui, eles gostariam, que é o seguinte, vá para Cuba. Vá para Cuba. Então vai para Cuba, seu comunista, e vá para Venezuela. E não sei para onde. Era para todos esses países aí, bolivarianos, etc. e tal. Que é o seguinte, aí já é uma exploração mais grotesca, mas igualmente eficaz, de afirmação desse nacionalismo de direita que é dominante. E a esquerda, como é incapaz de defender a nação, as cores da nação, entregou de mão beijada para esses setores uma bandeira que não pode ser deles. E ocorreu algo que era muito significativo. Os que saíam com a bandeira nacionalista, com a bandeira do Brasil, e expressando esse nacionalismo de direita, naturalmente que amam os Estados Unidos, que gostam de shopping center, etc. Eles não têm nada a ver com isso. Mas é claro também que todos aqueles que saíam com a bandeira vermelha, na sua grande maioria, não eram comunistas, nem marxistas, nem revolucionários. Era, por exemplo, o petismo. Então eu vi assim, os caras que estão com a bandeira vermelha não são comunistas, e os caras que estão com a bandeira vermelha e amarela não são nacionalistas. Muito claro, ficou muito claro. E o problema é que aquela defesa da nação era contra nós. Se eu saísse na rua, seria massacre. Se eles identificam, né? Você que não foi para Venezuela, Cuba, agora morte aqui, me executavam na beira-mar norte, na Floripa. Não ia ter nenhuma chance. Como é que tu explica esse fenômeno? Porque a esquerda, em geral, não reivindica o nacionalismo como força. Eu sei que isso. Agora vejam, por exemplo, num outro terreno, que é fundamental, que é a disputa pelo terreno da cultura, em geral, no sentido mais amplo. Isso afeta, por exemplo, o padrão alimentar. Isso afeta, por exemplo, o consumo de bens culturais, música, rádio, cinema, televisão, etc. e tal. Vou dar um pequeno exemplo cotidiano para mostrar como é que é isso. Naquele almoço que eu fazia, naquele churrasco que eu fiz na minha casa, em que eu não saí na foto, que eu contei aqui, que era um almoço do dia da votação, e todo mundo estava na minha casa, tinha votado na Dilma, eu não tinha votado. Primeiro eles duvidaram, no silêncio da urna, tu deve ter votado. Eu disse, não tem, não vou. E eu não saí na foto. Aí começou uma discussão e eu defendi uma política nacionalista. E estavam lá, eram jornalistas, escritores, esse pessoal.
E esse pessoal é muito dado ao pluralismo, tem que deixar tudo livre, não pode ter controle. E eu defendendo a política nacionalista, ele disse, mas como é que você vai fazer? Eu falei, cara, pegue a frase que os artistas usam de maneira muito bocó, tem espaço para todos. E ele me disse, tem espaço para todos a cultura. Eu fui olhar na minha cozinha, peguei um rádio, coloquei em cima da mesa e falei assim, vocês vão ver o quê? Vamos ligar aqui. Aí comecei a passar as FMs. E era tudo música internacional. Eles dizem música internacional. Não se cantava em francês, nem em árabe, nem em espanhol, nada. Era só English, from United States. Tudo. Nem na Inglaterra tinha um rockzinho vagabundo lá tocando. Era só essas músicas melosas que vêm. E eu passei umas 8. E eu falei assim, tá vendo aqui, ó? O que é o espaço para todos? É esse massacre de manhã, à tarde e à noite. Isso significa que, claro que tem os direitos autorais, claro que tem gravação, claro que tem artistas brasileiros que não vão nunca aparecer numa ondas médias, e menos ainda em frequência modulada, em FM. Não tem como. Aquilo é economia e é terreno da cultura. Se fosse uma música internacional, se eu ligasse lá e escutasse Jorge Drexler, do Uruguai, e depois escutasse o último cantor palestino, sei lá, cantando não sei o quê, e um francês, para dar também aquela chanson horrorosa, aquilo é muito balbucio, mas também tem um francesinho lá, e tá bom, para dar um certo ar, assim, internacional. Ali primeira, né? O Ali Primeira, esse aí é muito comum, não dá, né? Também não vamos chegar a esse grau de tolerância. Mas o que eu quero dizer? No terreno da cultura, isso aí é assim. Agora pensem, algo muito mais grave. A importância do cinema para a consolidação de uma proposta emancipatória, etc. Tal como pensou Glauber Rocha. E observe que o dado, se não estou equivocado, é 90 e poucos % das salas de cinema estão nas mãos do capital estrangeiro. E eles exibem a programação hollywoodiana. Então, com muita frequência, vocês podem ver que um filme nacional, ele é colocado lá 3 ou 4 dias e desaparece. Tem amigos que produziram filmes que ficaram uma semana e já se sentiam absolutamente contemplados, quase uma loteria. Então, o que circula ali é violentíssimo. É produto estrangeiro. É produto que paga royalties. É produto que gera riqueza. É produto que gera salário. É produto que gera equipamentos. É produto. É mercadoria. O cinema é mercadoria. Então, o terreno da cultura está organizado como forma de mercadoria e está organizado num circuito que é de livre circulação. Os caras dominam a indústria cinematográfica. A Globo, inclusive, faz propaganda, porque ela transmite a entrega do Oscar quase como se fosse um prêmio nacional, e fica todo mundo vibrando e torcendo. Estou torcendo para ele, estou torcendo para aquele. E em seguida começa a aterrissar aqui os filmes que enchem as bilheterias, e a gente fica sabendo que o último filme de Oliver Stone vendeu 24 milhões na primeira semana, na segunda semana mais 6, na terceira etc e tal, e a indústria nacional de cinema não existe. E aí a dor da gente não sai no cinema. Não tem identidade, não tem cultura, não tem coisa alguma. Então eu digo o seguinte, a política nacionalista, ela está destinada a tocar nisso, ela bate no nervo da indústria cultural, que é a mercadoria que complica o lado de lá, e que abre aqui, nesse caso em particular, não é só de produção de mercadoria aqui, porque no terreno do cinema, da cultura, da música, da literatura, das editoras, afirma-se possibilidades culturais e emancipatórias muito maiores do que produção de frango e maionese aqui de empresas brasileiras, muito mais sensíveis. Então, quer dizer, nesse contexto, eu tenho um povo aí que está organizando, o Ailton, o Fábio, etc., um debate em agosto lá no SESC, que eu venho aqui para falar sobre dependência e cultura, não é? Que tem um lastro muito grande sobre isso aí. Então, no terreno da cultura, o que está acontecendo? Esse internacionalismo, ele é um internacionalismo colonizante de maneira muito intensa. E uma política nacionalista, por mais forte, sistemática que seja, ela tem como adversário a indústria cultural dos países centrais, que é gigantesca, gigantesca. Então, por exemplo, olha só, não estou falando só dos Estados Unidos,
Pense Espanha e Portugal. Vou pensar o caso de Espanha. Quando pintou aqui 1492, e criaram-se aqui em toda a América Latina, eu participei de vários deles, no México, na Guatemala, aqui no Brasil, etc. Os movimentos que comemoravam, mas não festejavam a conquista, que não era naturalmente o descobrimento, a Espanha, sabe, fez o quê? A Real Academia da Espanha distribuiu em toda a América Latina a preço muito barato o Dom Quixote, como afirmação da cultura espanhola. É claro que o Dom Quixote já é uma figura universal, tal como Camões, todos os grandes escritores. Mas é claro que promove uma cultura própria dos espanhóis, de uma determinada hegemonia. Percebe como é que funciona? E é claro que uma política nacionalista que luta contra a dependência e o subdesenvolvimento tem que colocar isso no centro do debate também. Imagine agora em que a televisão joga esse papel que tem, que o cinema joga esse papel que tem, e que as chamadas redes sociais tão inofensivas, e alguns ainda acham tão emancipatórias, o que se consome ali, se não os produtos culturais produzidos pela indústria cultural? Ganhou uma difusão mais gigantesca ainda, muito mais forte, muito mais violenta, muito mais perversa, entende? Porque o que se divulga ali? As pessoas podem ver, uma grande parte do tempo é produto estrangeiro. Então, vejam como isso tem implicações. E agora, o que nós precisamos fazer, por último? Eu queria dizer o seguinte: desde a teoria marxista, a gente tem que ter uma fundamentação para isso, mas é preciso entender uma coisa. Nós precisamos teorizar sobre esse nacionalismo, porque senão ele vai ser exclusivamente um nacionalismo funcional à direita brasileira e às classes dominantes. E é por isso que a esquerda precisa discutir isso com muita força, com muita disciplina, colocar isso como uma prioridade. A teorização, uma teoria sobre o nacionalismo, e em que circunstâncias ele pode adquirir um caráter revolucionário, contestatório, antiburguês, anti-imperialista, mais profundo, para ser uma arma da revolução. Não tem outra alternativa. Vejam como o negócio é perverso, e com isso eu queria então abrir para o nosso debate aqui. Qualquer manifestação de defesa da cultura brasileira, de defesa, veja como é perverso. Quando saiu esse escândalo da corrupção das indústrias da carne, subitamente apareceu o nacionalismo burguês. O sujeito que é a favor dos Estados Unidos completamente e que canta o hino estadunidense aí, a capela de manhã cedo na casa dele. O sujeito saiu em defesa das empresas nacionais brasileiras. E como se ridiculariza qualquer coisa que seja em defesa da cultura nacional. Vou dar só um exemplo. Quando o deputado Aldo Rebelo, ele era meu amigo no movimento estudantil, depois virou do governo, ele já não é que não é meu amigo, eu não encontrei mais. O Aldo começou a discutir o problema do idioma e o uso de palavras estrangeiras no idioma, no português. Todo mundo diz assim, bom, coisa ridícula, foi objeto de ridicularização tremenda. Eu conheci o Aldo, no encontro lá na Venezuela, quando disse só de maneira anedótica, ele na verdade, me abriu os olhos para Abreu e Lima, o general Abreu e Lima, filho do padre Roma, derrotado da Revolução Pernambucana, que se torna braço direito de Simão Bolívar, porque um dia em Caracas, caminhando por lá, me encontro com uma estátua e estava Abreu e Lima. Eu falei, pô, isso aqui é Portuga, isso aqui não é espanhol. Aí chego no hotel, era um encontro sobre a dívida, estava lá o Aldo, estava o Suplicy, a gente todo dia conversava, a conversa demorava muito, porque o Suplicy é muito lento para falar. É muito gente fina, o Suplicy é muito gente fina. Mas se você só pode conversar com o Suplicy se tu tiver tempo. Se for uma conversa rápida, não sente. Porque ele, para expressar a primeira ideia, ele vai demorar uns 5 minutos, lentamente, com calma. Um senador é um gentleman, né? Ele é por isso que vai ser eterno aqui em São Paulo, é uma figura legal. Apesar de ser petista, é uma figura muito legal. Então, nós sentávamos todo dia para conversar, e o Aldo começou a falar de Abreu e Lima, e etc e tal, que era um general, e me contou toda a história, tem um movimento para dar a patente de general para ele aqui. Aí eu comecei a ver. E o Aldo é um nacionalista, ele foi ridicularizado por isso.
Mas eu vou dar o exemplo que eu queria mostrar assim. Lendo os textos de estéticas de Adam Smith, esse inglês. Vamos falar aqui para o nosso Lorde. Os textos, Adam Smith, o que diz? Adam Smith tem um texto onde ele está pé da cara com a introdução de palavras francesas no inglês. E imagine que Adam Smith está escrevendo em 1776, 1780, 1790. E imagine que nesse período a disputa entre França e Inglaterra pela hegemonia do Mediterrâneo não está decidida. Só se decide em 1830. Então Adam Smith está olhando aquilo onde ele vê um francês, ele vê um inimigo da humanidade. E ele começou a dizer assim, olha, eu não entendo por que tem uns bocó aí introduzindo palavras afrancesadas aqui, quando nós no inglês temos palavras muito mais precisas e extraordinariamente mais potentes para expressar as teorias. E um era a discussão dele sobre o development, ele diz que vem importado do francês, e faz toda uma digressão e etc e tal. E eu digo assim, o sujeito assim, pô, o Adam Smith, esse é um cara sério. Aí vinha o Aldo Rebelo discutindo não sei o quê, comunista, absurdo, retrógrado, atrasado, como é que não vamos todo mundo aqui falar inglês sem sotaque, porque é uma exigência da internet, da modernidade, mas não sei o quê. Percebe como é que é a diferença, a atitude colonizada? Os ingleses são fortes, etc., porque eles também cuidaram disso. Porque o império cuida de tudo. O império, uma política imperialista, cuida de tudo. Esses bocó que acham que os Estados Unidos estão ocupados no Oriente Médio, esqueceram a América Latina. O imperialismo não é cobertor curto, puxa aqui, cobre o pescoço e o pé fica de fora. O imperialismo é tudo quanto é canto. Tem lá os 500 caras que estavam monitorando a América Latina, continuam monitorando. Esse seminário, por exemplo, pela força revolucionária que ele tem, está monitorado pela CIP do Departamento de Estado. Então, você gravar tudo, eles estão vendo aquele negócio ali. Tudo. E eu não sei esses caras que estão filmando. Exatamente. Eu vou desligar o celular e vamos ter que investigar o pessoal que está filmando. Se não tem algum convênio aí por baixo. Então, eu quero dizer o seguinte. Isso, mais do que anedótico, gente, eu quero chamar a atenção para a importância desse fenômeno. E aí vem o inimigo, quer dizer, tal como se tomou. Isso vem, no caso dos marxistas, da ideia de que nós somos internacionalistas. E claro que somos. O internacionalismo de Marx, o internacionalismo do marxismo vem do fato de que o sistema é global e precisa ser acabado globalmente. Quando Marx diz, trabalhadores do mundo, univos no Manifesto Comunista em 1848, ele está dizendo o seguinte, esse sistema é global e só pode ser destruído pelas forças do mundo inteiro. Mas ocorre que, de repente, os nicaragüenses, como os cubanos, avançam mais na luta e fazem a revolução. Aí o que nós vamos dizer? Não, segura aí. Segura porque a Argélia não está pronto, e o Brasil não está pronto, e mesmo lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque tem que fazer a revolução lá também, eles também não estão muito dispostos, aparentemente, nessa conjuntura. Então, quer dizer assim, os nicaragüenses fazem a revolução, se defrontam com o vigor da lei do valor, que é uma pancada, não tem conversa. E os cubanos também. Como é que isso retrocede? Que a consigna do Che sobre parir um homem novo tem que ser arquivada. E o que eles fazem? Como os cubanos estão dizendo, nós não estamos construindo o socialismo em um homem novo, nós estamos mantendo as conquistas sociais da Revolução. É um recuo. Tal como o socialismo num só país, na União Soviética, depois da Revolução Russa, tem a ver com o fracasso da Revolução na Europa, e especialmente na Alemanha. Não dava mais para continuar. Eu não estou apoiando isso, eu estou explicando como é que isso acontece. Ocorre por essa razão. E não é que nós vamos dizer o seguinte, toda revolução que ocorre tem que ser objeto de nossa observação, de nosso apoio, de nossa vida, de nossa veneração. Os nicaragüenses fizeram, os cubanos fizeram, nós vamos ter que fazer a nossa. Só que o sistema funciona de maneira desigual. Por isso que alguém me perguntava aqui sobre o desigual e o combinado do Trotsky, isso é fundamental. É desigual e combinado. É assim mesmo que ocorre. O desenvolvimento capitalista e as forças anticapitalistas, é a revolução. Não ocorre no mesmo ritmo. Então, necessariamente essa revolução vai adquirir, por força desse desequilíbrio, um caráter nacional. Como a própria Revolução Russa adquiriu. Ainda que, nesse caráter nacional, ela nunca vai deixar de afirmar sua vocação universal, compreendendo que ela não pode sair do buraco sozinha. Por isso que nós dizemos aqui na América Latina, na herança a qual eu participo,
Nós não dizíamos lá nos anos 50 e 60, naturalmente, eu não dizia isso ainda. Eu dizia quase nada nos anos 60. Era a revolução é socialista ou caricatura de revolução, e a revolução tem que ser continental. Não tem como. Por isso que no tema da interpretação marxista aqui na América Latina, o tema da pátria grande, de Nuestra América, é fundamental. Não dá para fazer uma revolução só num único país. Vai ter que adquirir uma dimensão continental. Por que isso aqui é mais fácil? Tem um passado comum, mesmo condicionamento, mesma dinâmica, e etc. e tal, e dá para fazer. Percebe? E por isso que quando o pêndulo latino-americano vai um pouco para a direita, vai tudo um pouco para a direita, e quando vai para a esquerda, vai um pouco para a esquerda, etc. Então, esse é o tempo. Por isso que o nacionalismo é uma peça constitutiva, e vocês podem ficar com todas as desconfianças. A única coisa que eu exijo, porque a realidade está exigindo, é que se tenha uma reflexão sistemática sobre o nacionalismo. E a possibilidade de um nacionalismo burguês não controlar as lutas sociais, nem orientar a política ideologicamente, mas que no seu lugar nasça um nacionalismo revolucionário que vai valorizar a cultura nacional extraordinariamente, de forma tão inédita, que é a única possibilidade de alguém, dono completo da sua própria cultura, do seu próprio desenvolvimento, entender a cultura dos outros. Entendeu? Grande parte aqui no terreno da cultura, concluo com isso, é que as pessoas são mais devotas da cultura musical gringa e de maneira abobada, e consome um monte de produto ruim, porque sequer sabe da qualidade da música brasileira. É impressionante como se ignora Villa-Lobos, da mesma forma como é impressionante como se ignora Glauber Rocha como critério estético do cinema. E como, em consequência, se gosta de qualquer produto de quinta categoria que vem de lá. Se nós tivéssemos armado desse critério estético aqui com muito mais força, seríamos muito mais seletivos da cultura gringa, da cultura francesa, da cultura... e poderíamos entendê-los melhor e pegar o que tem de melhor no lado de lá. E não pegar o lixo e a mercadoria que vem do lado de lá.